Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, tudo bem com vocês? Aqui em Rondônia tudo bem? Acho que vocês devem ter estranhado um pouquinho porque não teve vídeo na segunda, não teve vídeo na terça. Com as mudanças de horário lá nos Estados Unidos, acabando o horário de verão, os jogos ficando uma hora mais tarde, para mim, professor que trabalha principalmente de manhã, fica um pouco complicado de gravar assim que acabam as partidas do domingo à noite e da segunda-feira à noite. Então, agora, a partir dessa semana, nós vamos ter vídeos de quarta e provavelmente de sexta-feira falando sobre o jogo da quinta, tá? E vou ver se eu consigo também fazer um pouco diferente. Ainda não essa semana, mas a partir da semana que vem, gravar no vídeo sobre os jogos da semana, no final de semana, no domingo e segunda-feira, na quarta-feira, e a previsão do jogo da quinta-feira junto. E na sexta-feira lançar a previsão dos demais jogos junto com a análise do Thursday Night Football. Não sei se vai ficar bom para vocês assim, diga nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso também, mas é um teste que por enquanto eu preciso fazer para saber se vai dar certo. Então, para a gente acompanhar os vídeos de hoje, né, o vídeo de hoje, falando sobre o domingo e a segunda-feira de futebol americano, os destaques desses jogos que nós tivemos, foram 10 que eu coloquei aqui, acho que vai ficar um pouco longo o vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, porque ajuda e ajuda muito. Somos 380 e vamos aí buscar crescer mais e mais, e você pode ajudar com isso. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Vou tentar aqui ser sucinto nos jogos para não estender muito o vídeo, começando pelo Carolina Panthers 16, Green Bay Packers 13. Sim, houve um crime lá em Green Bay. Os Panthers conseguiram vencer os Packers lá na terra do gelo, né? Apesar de não estar tão frio ainda. Com o Bryce Young jogando, eu achei que ele não fosse jogar. Eu achei que ia ficar o Andy Dalton. Não sei, não vou dizer que foi por isso que eles venceram, até porque Bryce Young não lançou nenhum touchdown, não foi um jogo bom dos quarterbacks. Tá certo em números, Jordan Love teve um bocado mais de números, né? Foram 273 jardas do Love contra 102 do Bryce Young, uma interceptação para cada um. E os touchdowns vieram todos por terra, 2 com o Rico Dowdle, que teve 130 jardas, né? Quem diria Callahan, né? Que o Rico Dowdle é melhor que o Chuba Hubbard. Depois que o Hubbard voltou, começou a dar muito mais snaps para o Hubbard e deixou o Dowdle de lado. Olha só, dá mais snap pro Dowdle, surte efeito. E do outro lado, o jogo não foi tão bom quanto, apesar das 87 jardas de Josh Jacobs e o touchdown anotado por ele. Mas faltou ali um pouco mais de, talvez, variações de jogadas. Não era o dia do Green Bay Packers, isso tem se mostrado em alguns jogos, a inconsistência da franquia de Green Bay não tem se mantido equilibrado durante a temporada, o que vai complicando um pouco a vida da franquia. Um pouco, ainda está ali na liderança, disputando ali com Lions, disputando ali com Lions e um pouco ali também dos Vikings, mas perder para os Panthers, que não é um time tão ruim quanto foi nos últimos anos, mas ainda assim em casa, é uma derrota que ninguém esperava e que talvez não devesse acontecer. Fica a lição aí para as próximas. Será que vai ser aprendida? Jacksonville Jaguars 30-29 Las Vegas Raiders. Mais um jogo disputado aí, terminado em 1 ponto de diferença. Foi um jogo que começou numa lentidão ruim, chato de ser assistido. Isso porque eu estava vendo pelo Red Zone, não estava nem assistindo diretamente o jogo. Teve momentos que eu coloquei no jogo para assistir, mas estava tão devagar. Mas no segundo tempo parece que deslanchou, principalmente no quarto. E ainda foi para prorrogação. Mas por que eu coloquei esse jogo aqui como destaque? Esse foi o destaque de Cam Little, o novo recordista de jardas em field goal. Ele chutou um field goal para 68 jardas. E tinha espaço para pelo menos mais 1 ou 2 jardas de distância, aí a força do chute. Foi um chute excelente, já comemorado pelo holder, né? Já levantou os braços, comemorou, foi comemoração para valer. Isso, se não me engano, foi no finalzinho aqui do segundo quarto, que deu 6-3 para o Jacksonville Jaguars.
e eles foram com essa liderança para o intervalo, mas na volta não deu muita coisa assim não. O que valeu a pena no Jaguars foi justamente o jogo corrido, apesar de os touchdowns não terem sido marcados, por exemplo, por Travis Etienne, que teve mais jardas, 84, o Beishu Tutten marcou um dos touchdowns e o próprio Trevor Lawrence marcou 2. Por terra, muito bem, obrigado. Pelo ar, não tão bem. Uma interceptação para Trevor Lawrence em 220 jardas lançadas. Do outro lado, nós tivemos um Dino Smith bem diferente do que a gente vinha vendo até então. 29 passes de 39, 284 jardas, 4 touchdowns, uma interceptação. Porém, todavia, entretanto, o jogo terrestre fraquíssimo. O Ashton Gant, que é a grande esperança do time, não tem conseguido boas carregadas por conta da própria linha ofensiva, 42 jardas em 13 carregadas, mas ainda assim marcou um touchdown pelo ar. E destaque para Brock Bowers com 120 jardas recebidas e 3 touchdowns. Quem tem ele ou quem tinha ele aí nos seus fantasy comemorou para valer, né? Foi uma senhora participação de Brock Bowers. Seattle Seahawks 38, 14 Washington Commanders. Eu coloquei esse jogo, esse monólogo, vamos dizer assim, como destaque principalmente pelo primeiro tempo. Foi 31-7 no primeiro tempo. Depois só um touchdown no segundo quarto, ou no terceiro quarto, e no último quarto o touchdown derradeiro da franquia dos Commanders, ainda com uma contusão que vai machucar muito o time, que foi o Jayden Daniels machucando o cotovelo esquerdo numa queda, num tackle que ele sofreu tentando correr para a endzone, acabou batendo o cotovelo, teve problemas ali, vai ter que fazer cirurgia, se eu não me engano, posso estar errado aqui, que eu não me recordo exatamente do que eu li a respeito. Um jogo onde Sam Darnold comandou o ataque com 4 touchdowns, uma interceptação, tá certo, mas não foi nada demais, além de um touchdown por terra anotado por A.J. Barner, que eu nem sei quem é novato, se não me engano, no time. Um jogo corrido não muito bom do Seattle Seahawks, com 88 jardas totais, contra um jogo de 157 jardas do time do Washington Commanders. Mas não se engane não, essas 157 jardas vieram ali no finalzinho do terceiro quarto e durante o quarto quarto, já garbage time total, não tinha mais motivos para a franquia do Seattle Seahawks temer qualquer possível virada ou até mesmo empate. Então, nesse caso aqui, o destaque foi mais por conta de saber que o Seahawks é muito mais forte do que imaginávamos durante a pré-temporada. O Sam Darnold não era um sonho apenas, aquele sonho que aconteceu lá no Vikings do ano passado. Ele está jogando bem, tá certo que é na hora que ele é mais pressionado, ele solta a bola de qualquer forma, lançando suas interceptações ou throwbacks ou overthrows, porém, todavia, entretanto, ele está atrás de uma ótima linha ofensiva, o que garante um bom jogo para ele. A NFC West está bem disputada entre Rams, Seattle Seahawks e 49ers. E por falar em Vikings, quem diria, hein? Eu tinha apostado com certeza total na vitória do Detroit Lions em casa e foi 27-24 para os Vikings. Os Vikings que contou com o retorno de J.J. McCarthy. Foi um jogo muito, mas muito bom deles. Conseguiram travar o jogo terrestre de David Montgomery e de Jahmyr Gibbs, que correram apenas 40 jardas e 25 jardas respectivamente, totalizando aí 65 jardas contra 142 dos Vikings. Com 78 jardas de Aaron Jones, 36 de Jordan Mason, até Jordan Edson com uma corrida de 16 jardas e o próprio J.J. McCarthy com 12 jardas corridas, mais para escapar de pressão do que corridas propriamente desenhadas para ele, mesmo assim resultando em um touchdown, além de outros 2 touchdowns lançados pelo quarterback semi-novato, como diz o Anthony Curti. Jared Goff jogou de todo mal? Não, foram 25 passes de 37, 284 jardas e 2 touchdowns. Um touchdown marcado por terra com Montgomery, porém, todavia, entretanto, não foi o suficiente para conseguir vencer. O Minnesota Vikings jogou muito bem, a defesa voltou a jogar muito bem, coisa que não estava acontecendo nas últimas semanas em que estiveram em campo. Eu acho que a parada para descansar na bye fez muita diferença para a franquia. Tá certo, não teve bye na semana? Ou teve? Não me lembro agora. Porém, todavia, entretanto, eles estão de volta, será?
O jogo que me surpreendeu, não tanto pela vitória do time da casa, que eu achei que sim, poderia até vencer, mas eu apostei obviamente no Indianapolis Colts, mas a defesa dos Steelers jogou o jogo da temporada por enquanto. É uma defesa que a gente não vinha vendo grandes performances. TJ Watt, Cam Hayward e companhia limitada não vinham jogando bem. E aí até a própria torcida estava tão fula da vida com essa defesa, que é a mais cara da NFL, que simulou ali um velório, né, um enterro da defesa do próprio time, ali no tailgate. Né, eles ficaram ali, tinha caixão em preto e amarelo, tinha de tudo com a defesa dos Steelers. E aí, eu acho que isso mexeu com o brio dos jogadores, eles fizeram o jogo contra o Indianapolis Colts. Foi o pior jogo do Daniel Jones, foram 3 interceptações, um touchdown apenas lançado, apesar das suas 342 jardas passadas, só que o jogo corrido foi travado. Eles conseguiram impedir Jonathan Taylor de fazer o que vinha fazendo até então, e isso meio que complicou a vida de Daniel Jones, porque acaba a primeira leitura e acaba também as enganadinhas, né, com a corrida e o passe. Os play actions ficaram travados. Sem play action, Daniel Jones desabou. Então foram 31 passes completados de 50 tentados. Você não pode deixar Daniel Jones lançar 50 vezes a bola no jogo, porque isso vai acontecer, essa questão de turnovers. Mas quer dizer que ele voltou a ser aquele Daniel Jones de antes? Só o futuro dirá. A princípio não, porque foi um jogo apenas que ele jogou muito mal. Nós já tivemos outros quarterbacks muito bons que jogaram muito mal. Inclusive, vamos falar aqui dos Bills e dos Chiefs, e que Patrick Mahomes também não jogou muita coisa, mas vamos deixar para mais tarde. Então o Daniel Jones ainda tem o benefício da dúvida com o time que ele tem jogado aí, porque a OL é muito boa, o jogo corrido é muito bom, o corpo de recebedores é bom. Ele é excelente, um baita quarterback? Ainda não, mas tem jogado muito bem até a ponto de ser colocado aí como um possível candidato a MVP, apesar de Jonathan Taylor merecer muito mais do que ele. Mas aí é outra discussão. Diga aqui nos comentários o que você acha de Daniel Jones por enquanto. E um jogo que me surpreendeu positivamente é o tipo de previsão que eu amo errar, porque venceu o time para o qual eu torço. São Francisco 49ers venceu por 34-24 o Giants lá em Nova York, mas a luta contra o MetLife Stadium, contra o campo do MetLife Stadium, não foi muito benéfica não, afinal de contas perdemos Michael Williams para o resto da temporada com uma contusão grave no joelho, rompimento de ligamento e patelar, ou seja, vai necessitar de cirurgia, só volta no ano que vem e vai saber como que volta. Mais uma vítima de, sei lá, que raio de maldição possa acontecer lá em São Francisco, não faço ideia do que esteja acontecendo para ter tanta lesão, apesar que não é só em São Francisco, infelizmente, nós não temos times 100% saudáveis que possam aí dizer que não estejam sofrendo nem um pouquinho com lesões graves nesse ano. Mas vencemos o time de Nova York com um bom jogo do Mac Jones, voltou a ter mais de 230 jardas lançadas, 2 touchdowns arremessados, nenhuma interceptação, 2 touchdowns corridos, não vinha fazendo touchdown corrido, marcou 3 ou 4 nos últimos 2 jogos. Christian McCaffrey voltou a passar de 100 jardas corridas, marcou um touchdown. Brian Robinson teve até agora o seu melhor jogo como corredor da franquia, com 53 jardas em 5 carregadas e um touchdown marcado, além de Christian McCaffrey também ser o melhor recebedor dessa tarde de domingo, com 67 jardas recebidas. O Mac Jones conseguiu dividir bem aí seus passes, Jawan James, Kendrick Bourne, George Kittle, e aí já até Sky Moore teve uma única recepção de 21 jardas, quem sabe possa aparecer melhor aí o Sky Moore, mas lógico que não é grande esperança. DeMarcus Robinson, que eu esperava muito mais, praticamente nem está aparecendo nos jogos. O Luke Farrell teve uma única recepção também, 9 jardas, mas assim, não foi um baita jogo pelo ar, né? Mas por terra foi um jogo que satisfez os torcedores da franquia. O time de Nova York jogou de todo mal? Não. Jackson Dart, 24 passes completados, 191 jardas, 2 touchdowns lançados, ainda marcou um touchdown corrido, porém, todavia, entretanto, para quem assistiu o jogo, não foi um equilíbrio gigantesco.
eles perderam muitas oportunidades de chegar na red zone e fazer pontos, além de contar com um pezinho meio torto do seu kicker. Se eu não me engano, ele perdeu um field goal. Perdeu um field goal. Graham Gano perdeu um field goal de 2 tentados, enquanto Ed Pinheiro teve 2 de 2 ali, além de acertar também todos os extra points. Por enquanto estamos muito bem de kicker, graças a Deus. Foi um bom jogo do 49ers, tá? Isso é bom para dar aquela moral um pouco maior, porque agora nesse domingo enfrentamos os Rams, e aí o buraco é mais embaixo, mesmo o jogo sendo em Santa Clara. Mas aí esperamos para a semana que vem. Um jogo que me surpreendeu quase que negativamente. Porque eu apostei na vitória dos Bears? Sim, mesmo o jogo sendo em Cincinnati. Até por conta da qualidade da defesa do time da casa, né, dos Bengals. Eu esperava um jogo até mais tranquilo dos Bears, mas acontece que a defesa dos Bears também deixa a desejar muitas vezes. E foi o que aconteceu, a ponto dos Bears tomarem virada no último quarto e terem que buscar a virada novamente. Tá certo que não era de todo mal, tá certo que foi um ótimo jogo de Caleb Williams, porque se fosse ano passado, essa virada do Cincinnati Bengals teria miado qualquer ânimo da franquia dos Bears, eles teriam baixado a cabeça, aceitado e levado a derrota para casa. Dessa vez não, Caleb Williams colocou a bola debaixo do braço, foi para cima, acertou um belo passe em cima de Colston Loveland, que apareceu finalmente para o jogo, e eu tinha deixado ele na reserva, né? Também o histórico indicava que isso não aconteceria tão cedo. Porém, todavia, entretanto, quem colocou ele de titular nos Fantasy se deu muito bem, porque Colston Loveland teve 118 jardas e 2 touchdowns marcados. Foi um jogaço do tight end novato. Jogo por terra, nem se fala. Kyle Monangai, 176 jardas, não marcou touchdown. Quem marcou touchdown foi o Britton Brown e DJ Moore, isso correndo com a bola. Porém, todavia, entretanto, facilitou a vida do jogo aéreo para Caleb Williams. Além disso, nós tivemos Caleb Williams lançando 3 touchdowns e DJ Moore lançando 1 touchdown. Olha só, Ben Johnson fazendo suas brincadeiras lá dentro. E, além disso, até o Cole Kmet lançou passe e Tyson Badgett tentou também para fazer umas brincadeirinhas ali. Então foi um jogo muito bom ali da franquia dos Bears no ataque. A defesa está devendo e devendo bastante ainda. Já o time de Joe Flacco e companhia limitada quase conseguiram. O Joe Flacco teve 440 jardas, ou 470 jardas lançadas, 4 touchdowns, mais 2 interceptações. E apenas 46 jardas corridas. E isso também comprometeu mais o jogo dos Bengals. Ou seja, na luta aí entre 2 predadores, tigres de Bengala e ursos, os ursos se deram muito melhor. A força venceu a velocidade e agilidade dessa vez e não deu para a turma de Cincinnati, que está 3-6 agora e 5-3 para Chicago Bears. Quem é que apostava Chicago Bears indo tão bem agora? Bem, eu, por conta do ano passado, coloquei ele como último na divisão, mas com campanha positiva. Só que eu esperava até um futebol melhor, principalmente na defesa. Mas aí precisa de ajustes. Vamos aguardar e ver o que o futuro reserva para o time de Chicago. Falcons 23, Patriots 24. Por pouco, por isso aqui, e se chama kicker, esse problema dos Falcons, a franquia de Atlanta não venceu lá em New England, tá? Por que por isso aqui? Porque o Romo, ele errou um extra point. Aliás, poderia ter empatado, não vencido, mas aí talvez num possível empate, talvez desse aquele ânimo maior na franquia ali para buscar, seja ainda no tempo regulamentar, que eu acho que não daria tempo, seja na prorrogação, uma vitória. Porém, todavia, entretanto, a defesa de New England vacilou legal. Eles chegaram a abrir aí 24-14, isso até o terceiro tempo, e tomaram 9-0 no último tempo, aí no último quarto. Quase, mas foi quase mesmo. Deu sorte dessa vez a franquia de New England, mas foi um jogo interessante de acompanhar, mesmo que pelo Red Zone. Tá? Michael Penix Jr. jogou muito bem, né? 3 touchdowns lançados. O Drake May lançou uma interceptação, mas nos turnovers acabou sobrevivendo e vencendo aí a franquia de Atlanta. Foram 259 jardas lançadas por Drake May.
Só que o jogo corrido fez diferença, mais uma vez, Bijan Robinson. E nada, foi quase a mesma coisa por terra. Mesmo ele tendo recebido aí 50 jardas, quem se destacou foi Drake London, que anotou os 3 touchdowns, e que touchdowns, em cada touchdown maravilhoso, que precisavam de revisão para saber se foi touchdown ou não, mas o jogo terrestre dos Falcons precisa muito melhorar, e Raheem Morris, que é um técnico defensivo, não consegue fazer com que o coordenador ofensivo desenvolva esse jogo terrestre. Isso é um problema para os Falcons, eles têm Bijan Robinson, não é qualquer um, não é Bijan Robinson. E eles não estão sabendo utilizar, igual não sabiam utilizar o Kyle Pitts, que voltou a ser aqui um pouco mais esquecido. Eles vão ferrar com jogadores bons novamente. Enquanto do outro lado, Tre'Vale Henderson 55 jardas, Terrell Jennings 30 jardas, Drake May 20 jardas, totalizando 110. Não foi um jogo espantoso de um único jogador, mas foi o coletivo de corredores que deu aí esse ânimo terrestre para a franquia de Nova York, mas precisou um pouquinho mais no segundo tempo, coisa que não aconteceu. Isso pode ser perigoso em jogos contra times um pouco mais fortes. Mesmo assim, eles continuam na liderança da AFC Leste. Quem diria? Alguém esperava isso? Los Angeles Chargers 27, Tennessee Titans 20. Esse foi um jogo que me surpreendeu negativamente, mesmo com a vitória dos Chargers, porque com a defesa que os Titans têm, e com o ataque que eles têm, eu esperaria muito mais do jogo corrido da franquia de Los Angeles. Porém, todavia, entretanto, não foi o que aconteceu. Foram 131 jardas? Ok. 44 jardas de Jared Patterson e 30 jardas de Kimani Vidal. Mas o Kimani Vidal, que correu muito bem em outros jogos aí, poderia ter se mostrado muito melhor corredor e não o fez. O principal corredor foi Justin Herbert com 57 jardas e o único touchdown terrestre marcado. Teve interceptação lançada pelo Herbert, apesar dos 2 touchdowns que ele lançou também. Enquanto, do outro lado, o único touchdown marcado pela franquia foi por Cody Barton na interceptação que virou pick six, além de ter um touchdown de retorno, um touchdown de retorno de punch por Shemer Dyke, ou Dick, não sei como que pronuncia o nome desse cara. Então foram 2 touchdowns, um da defesa e um do Special Teams, o que mostra aí devida atenção que deve ser tomada ali por Jim Harbaugh e companhia limitada em Los Angeles. O jogo aéreo não foi tão ruim por parte do Justin Herbert, apesar da interceptação, mas foram 19 de 29, 250 jardas e os 2 touchdowns além da interceptação. Faltou jogo terrestre. Eles contaram com a sorte que o time do outro lado era o Tennessee Titans e não teve forças para fazer a retomada. O Los Angeles Chargers tomou 14-7 no primeiro tempo, no primeiro quarto, no segundo quarto voltou com 13-7, aí ficou com 20-17, e aí foi até o final do jogo, 20-17, no último quarto, tomou 3 pontos aí da franquia, mas marcou seu touchdown. Então isso salvou a pele de Justin Herbert, companhia limitada, que continuou ali na briga pela liderança da AFC Oeste, mas agora sem Joe Alt. Sim, Joe Alt agora está fora, e dessa vez fora pelo resto da temporada. Os 2 principais jogadores da OL com lesões feias no joelho. Só ano que vem, e aí ninguém sabe como que eles voltam para o ano que vem. Agora a situação vai ficar um pouco mais complicada para a franquia de Los Angeles. E eles não fizeram nenhum movimento, pelo menos que eu vi, eles não fizeram nenhum movimento drástico para tentar repor essas peças, o que é mais difícil também numa situação dessa, né? No meio da temporada, não é qualquer time que vai trocar seus jogadores de linha ofensiva, principalmente os melhores. Então o Los Angeles Chargers tá meio que complicado nessa temporada. Para finalizar, o pior jogo da temporada, não foi o jogo em si de uma forma, foi o jogo de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes não jogou nada bem, foi muito pressionado, 3 vezes sacados para perda de 24 jardas, e o seu time perdeu por 28-21, uma posse de diferença, mas foi um jogo muito legal de se assistir, apesar dos 8 pontos marcados pelo Kansas City Chiefs no último quarto e de nenhum ponto marcado pelos Bills na última etapa da partida, o que merece atenção por parte de Sean McDermott. Porém, todavia, entretanto, dessa vez, nada demais aconteceu e mantém-se a invencibilidade em temporada regular para os Bills, mas esses mesmos problemas que não causaram a derrota dos Bills
podem acontecer de novo lá no período dos playoffs e complicar de vez a vida dos Bills novamente caso enfrentem um Kansas City Chiefs ou qualquer outro time que perceba essa falta de urgência em girar a faca para finalizar a partida de forma gloriosa. Então ainda falta isso para Sean McDermott na sua gerência, principalmente de relógio. Patrick Mahomes teve 15 passes completados de 34, menos de 50%. Eu acho que eu não tinha visto ainda isso acontecer com o Patrick Mahomes, nem nos piores momentos do ano passado. Eu não tinha visto tão pouca porcentagem de passes completados para o quarterback de Kansas City. Nenhum touchdown, uma interceptação. 2 touchdowns foram marcados por terra. Um por Kareem Hunt, outro por Rashee Rice. E Kareem Hunt, o maior corredor, com 49 jardas. 79 jardas por terra apenas. Eles poderiam ter se aproveitado melhor ainda da frágil defesa terrestre dos Bills, que sim, teve retorno de jogadores, o que dá uma elevada nessa proteção, mas ainda poderiam se aproveitar um pouco melhor desses problemas que a defesa dos Bills tem e não conseguiram. Do outro lado, nós somos totalmente ao contrário. Josh Allen foi o melhor jogo da temporada dele? Não, mas 23 passes completados de 26, só 3 passes errados, 273 jardas. Ele tomou 3 sacks, sim, mas perdeu só 10 jardas. Pouca coisa. Um touchdown lançado, mais 3 por terra. 2 com o próprio Josh Allen e 1 com Ty Johnson. E James Cook correndo 114 jardas em 27 carregadas de bola. Só faltou o touchdown para fechar com chave de ouro. Tá justificando o contrato que ele recebeu. E justificando muito bem. Então, fãs de running back, torcedores dos Bills, talvez estejam muito felizes com James Cook. A defesa foi qualquer coisa fora do normal lá em Buffalo. 55 tackles, bem menos do que os Chiefs com 87, mais 3 sacks, igual dos Chiefs, 5 tackles for loss contra 3 dos Chiefs, 5 passes desviados contra 1 dos Chiefs, 15 pressões em cima do Patrick Mahomes contra 6 dos Chiefs. Olha só a diferença, Patrick Mahomes não teve sossego nenhum. Eu acho que eles assistiram muito bem os tapes ali do Super Bowl contra os Eagles e aproveitaram um pouco dessa lição que os Eagles deram em muitos times no ano passado, aliás, nesse ano no Super Bowl, e acabaram usando a seu favor, coisa que outros times ainda não sabem fazer. Parabéns para os Bills, mas preste atenção naquilo que está faltando ainda para finalizar o jogo com qualidade, com garantias de que não vai haver possível reviravolta do time adversário, porque isso faz falta nos playoffs. E Chiefs, eu sei que a coisa tá brava, mas a dinastia morreu? Ainda não, só tá passando por uma crise. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários suas impressões sobre essas partidas, de outros jogos que não estão presentes aqui. Eu não fui muito bem nos meus palpites essa semana de novo, mas ficou positiva, 8 jogos contra 6, 8 vitórias contra 6 derrotas. Estou num acúmulo de 79 contra 50 derrotas, 59 vitórias e 50 derrotas. Está bem abaixo daquilo que eu gostaria, mas esse ano está mais difícil prever a NFL. Eu queria saber de vocês, o que você está achando desses vídeos aqui? Deixe nos comentários. Também coloque seu like, se inscreva se ainda não se inscreveu e se chegou até aqui. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Até a próxima, vamos embora para mais um touchdown. Valeu!